Para o nosso debate de hoje, recebemos a economista Juliana Damasceno, o vice-presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, Anderson Trauman Cardoso, e também o doutor pela Universidade de São Paulo e professor Denis Camargo Passerotti. Agradeço a todos eles pela presença e aí já começo conectando a conversa que estávamos tendo aqui com o Rodrigo Viga a essa nossa discussão sobre a responsabilidade, né? Quem vai pagar essa conta no fim? O Viga falava sobre a reação do mercado e dos analistas a respeito da mudança na lei das estatais, a sinalização da OCDE, a preocupação de que o Brasil caminhe na contramão daquilo que o mercado entende como a boa prática de governança para as empresas. E aí eu começo perguntando para Juliana o seguinte, qual é hoje a sinalização de segurança com todas essas discussões? A gente tem a PEC, a gente tem as recentes falas, tanto do ex-presidente Lula sobre privatizações, quanto do o futuro ministro da Fazenda, que em entrevistas faz uma sinalização, mas quando discursa para os eleitores tem um outro tom. Qual é o sinal de segurança que é dado hoje do ponto de vista da responsabilidade pelo governo que vai assumir? A gente pode ter algum fio de esperança? Juliana, obrigado pela tua presença aqui. Oi, Carlos, boa tarde, obrigada pelo convite. Boa noite, boa tarde a todos que nos assistem. É importante que a gente considere que todo esse cenário, apesar de ser negativo até então, com todas as indicações pró-gasto, principalmente que foram materializadas na PEC de transição, elas acabam também barrando na anuência do Congresso, que precisa também ter essa aprovação. Toda PEC tem uma tramitação mais longa, tem um processo aí legislativo mais denso, com necessidade de aprovação pelas duas casas em 2 turnos. Então, cabe nesse momento, principalmente com a composição que a gente tem atual ainda, antes de virar o ano do Congresso, parte desse freio, né, desse peso de oposição, justamente para conseguir contrabalancear e exigir as demandas de responsabilidade que até o momento não foram sinalizadas. A gente tem que também considerar que essa autorização de gasto, ela abre um espaço que deve ser preenchido, mas sempre da melhor forma possível, ou seja, apontando gastos de qualidade, com eficiência, e a gente espera que essa seja a direção assumida pelo próximo governo. Agora, de alguma maneira, né, doutor Denis, a gente esbarra, como a Juliana dizia, a gente esbarra na necessidade de o Congresso estabelecer esses freios. Ao que tudo indica, ouvindo os nossos repórteres e a apuração dos nossos repórteres, essa discussão, ela aparentemente já foi superada e o encaminhamento é ou por essa adiação, o próprio PT já pensando em rever, buscar um plano B, ou a tentativa de passar como está em busca desses acordos e dos votos. Mas não há uma discussão necessariamente sobre estabelecer esses freios. E aí a gente já fica pensando no futuro, o que vem? É aumento de imposto? Porque alguém tem que pagar por esses gastos que começam a ser desenhados. Qual é a leitura que o senhor faz? Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Juliana, Anderson, a todos que nos veem e nos ouvem. Boa tarde. De fato, Carlos, a questão posta e colocada aí também pela Juliana é o fato de que isso vai trazer consequências. E as consequências são a ausência de recursos financeiros para fazer frente a essas despesas. Despesas aí que são correntes, né, que se tornarão correntes, despesas essas que não trarão benefícios futuros à primeira vista e gerarão endividamento do Estado. Consequentemente, a resposta é o aumento da carga tributária, a busca por mais recursos. Sem dúvida, quem vai pagar a conta é o povo, é quem recolhe tributos. E aí eu vou convidar o Anderson aqui também para a nossa conversa, porque tem a visão do empresário. A gente fala sobre o cidadão e a carga de impostos, etc. E claro, lá na ponta, o cidadão vai perceber isso. Mas o empresário, ele faz as contas para entender como vai se planejar para os próximos meses, para os próximos anos. Qual é o futuro que se vislumbra no entendimento de vocês da Confederação? Porque, evidentemente, vocês hoje estão em um compasso de recuperação e de retomada de um período difícil.
e a gente começa a ver alguns indicadores positivos. A Camila Abdel Malak, essa semana, mostrou para a gente essa sinalização e vem mostrando essa retomada, ainda que tímida em alguns setores, mas ela vem acontecendo. A gente pode inverter a mão de direção na tua avaliação, Anderson? Boa tarde. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Denis, Juliana. Um prazer estar com vocês. Sem dúvida, Carlos, nós temos aqui uma inversão daquilo que tinha sido bem feito ao longo dos últimos anos, que era justamente o equilíbrio fiscal. Então, conseguimos um patamar de crescimento nos últimos 4 anos de 6%, algo que não tinha ocorrido no período anterior. Se pegarmos a queda que o Brasil teve no seu PIB ao longo do governo Dilma, vamos ver que ficamos no zero, né? Passamos ali todo o período sem crescimento e em estagnação. Por quê? Por que houve essa mudança? Independente de ideologia, né? Temos um fator determinante que é o equilíbrio fiscal. Então, respondendo à tua pergunta, quando o empreendedor olha para o cenário, ele não olha apenas para o seu negócio, ele olha para todo o contexto no qual o seu negócio está inserido. Então, o equilíbrio fiscal ele é fundamental para garantir que o Estado, primeiro, cumpra as suas obrigações, né, pagamentos que têm a serem feitos, e também possibilite o investimento público, que é a partir do investimento público que nós vemos que efetivamente nós temos um potencial da economia ser alavancado. Ao lado disso, o empreendedor, vendo esse cenário de equilíbrio, ele vislumbra também um potencial de investimento no seu negócio. E aqui nós temos 2 fatores determinantes para essa mudança de paradigma. Primeiro, o governo furando o teto, né, como bem colocado aqui na tarja do nosso assunto, e 2, tendo essa perspectiva não apenas para o primeiro ano, mas para 2 anos. Tomara que a Câmara, na votação, pelo menos reduza esse prazo, se possível altere, né, com a necessidade, portanto, de voltar a ser debatido o tema ainda pelo nosso Senado, porque não fazendo isso, nós temos um problema não apenas para o ano de 2023, mas também para o ano de 2024. E ao lado disso, esperamos que o mesmo empenho que se tenha na PEC agora, que tem sido dado pelo novo governo, seja um olhar também para a reforma administrativa. Porque se temos hoje um problema social, a grande forma de modificarmos o contexto, impulsionarmos a economia, é reduzirmos o tamanho do Estado, possibilitando uma maior competitividade também para as nossas empresas, na medida em que não tenhamos a necessidade de aumento de carga tributária. Juliana, pegando carona nessa fala do Anderson, o que seria uma sinalização positiva do ponto de vista de mudanças? E aí a gente não considera só eventualmente o texto da PEC, mas o compromisso do novo governo e do novo Congresso é trazer de maneira bastante objetiva a discussão sobre a reforma tributária, é pensar de forma também mais eficiente a questão do teto que agora está sendo colocada de lado e etc. Quais são esses indicadores que trariam confiança para o mercado, trariam confiança para os investidores na contramão daquilo que a gente vem assistindo? Tudo que o Anderson falou agora tem muito a ver com segurança jurídica, né, que é justamente o que a gente precisa num momento como esse para conseguir fomentar a retomada da atividade através principalmente do setor privado, já que a gente não tem tanto espaço para os recursos públicos serem concedidos por conta da limitação que a gente vê orçamentária. Mas o que é muito importante num momento como esse, principalmente quando a gente está abrindo aí a porteira para mais gastos, é que acontecesse alguma contenção pelo lado do gasto. Ou seja, alguma discussão um pouco mais complexa e técnica, como se exige que seja, justamente desse novo arcabouço que virá a ser apresentado e irá substituir o teto de gastos. A gente tem no texto da PEC a previsão de que ele seja apresentado até o meio do ano que vem, mas não existe nenhum tipo de obrigatoriedade na aprovação desse dispositivo a ser encaminhado pelo Executivo. Ou seja, ainda tem algumas pontas soltas que precisam ser, de fato, endereçadas para que a gente tenha essa sinalização muito importante, né? Assim como o Banco Central comunica a sua política, seria importante que a gente também tivesse uma comunicação por parte do nosso Ministério da Economia de qual será o caminho fiscal para que ele seja minimamente
crível, justamente para dar essa confiança que você tanto falou, Carlos, e também o ambiente de segurança jurídica que promete a estabilidade buscada por todo mundo que pretende investir no país. Evidentemente, né, doutor Enes, quando a gente olha a manifestação da OCDE e até mesmo o que seria a preocupação, talvez ainda não manifestada, mas um olhar atento de outras organizações e de empresas do Brasil, de outros países, sobre a questão do compliance e da governança, a gente caminha numa linha bastante complicada, uma área muito cinzenta, quando a gente retoma a ideia das indicações políticas, quando a gente pensa que os cargos que deveriam ser eminentemente técnicos deixam de ser técnicos e quando a gente revoga alguns desses instrumentos. Do ponto de vista, eu comentava com o Viga, eu dizia assim, caminhamos em direção a um isolamento. Porque quando a gente olha em termos globais, empresas de outros países, outros governos inclusive, não estão muito preocupados com o que é, o que não é, mas com aquilo que se define para o mercado como um todo. Caminhar na contramão a isso, associado a essa ideia que o Anderson e que a Juliana vinham apresentando, pode trazer não só prejuízos, mas outros efeitos muito ruins para o Brasil, do ponto de prejuízos para as empresas estatais, mas outros pontos muito negativos para o Brasil do ponto de vista de negócios daqui para fora, né? Você ouviu minha pergunta, Denis? Desculpa, a tua conexão acho que falhou no comentário. Desculpe, Carlos, cortou um pouco, mas de fato, né, como você colocou, como assisti há pouco o Rodrigo Viga e como foi comentado aí pela Juliana e pelo Anderson, né, essas questões trazem insegurança e, consequentemente, deixa-se de investir no país, né, deixa de se aplicar recursos no país. As empresas buscam justamente ter segurança jurídica na tomada das suas decisões e vendo que o intuito do Estado é diferente, ou seja, de trazer menos segurança, ou se houver mais discussões, mais instabilidades, deixa de se aplicar recursos, né? O Brasil reclama aí faz tempo por reformas administrativas, reforma tributária, né? O arcabouço tributário nosso é muito complexo, as empresas enfrentam altos gastos, até mesmo com a administração desse passivo, ou seja, é uma despesa muito grande das empresas, não só o pagamento de tributos, mas também a gestão desses pagamentos, né? A prestação de informações que o fisco exige são imensas, né? E tudo isso traz justamente uma série de inseguranças, uma série de incertezas que afastam os investidores, né? O Brasil reivindica aí uma série de reformas e uma série de investimentos. A infraestrutura, por exemplo, é algo que é de um investimento constante e que não vem ao debate, né? E aí, para a gente fechar, quero só perguntar para a Juliana a questão das privatizações, porque a gente assistiu a um movimento bem interessante durante o governo Bolsonaro, ainda que não tenhamos conseguido avançar com tudo aquilo que se pretendia do ponto de vista das privatizações, mas foram sinalizações importantes, a gente conseguiu avançar em alguns desses tópicos. E é óbvio que talvez não fosse possível, sob qualquer cenário, passar com tudo, mas o encaminhamento era positivo. O que a gente perde quando a gente ouve do presidente que não vai haver mais privatização? O que ganha e o que perde? A gente está pensando na máquina pública, mas há outras questões que vêm junto desse pacote, Juliana, para a gente poder encerrar? Essa questão da eficiência, principalmente da produtividade do setor público, cabe a gente pensar se faz sentido a gente continuar com inúmeras estatais operantes aí com prejuízo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente tem um estoque de capital público aí, de empresas estatais que sim, poderiam servir para um esforço de ajuste fiscal dentro desse processo que a gente tem agora de expansão de gastos e que, como foi mencionado aqui, pode acabar resultando num aumento de carga tributária, porque esse gasto ele precisa se pagar de alguma forma, seja através de mais dívida, seja através de mais impostos. Então, justamente nesse esforço para tentar equilibrar as contas públicas, também tem um propósito orçamentário a questão das privatizações, mas isso não deve ser feito de forma descontrolada. A gente deve prezar pela eficiência do serviço público
e prezar também pelas regulações que permitem a esses serviços que continuem sendo prestados da melhor forma possível, mesmo depois de privatizados ou justamente porque privatizados. Então, nesse momento, a questão orçamentária pesa bastante e a gente não quer mais carga. No momento como esse, que a gente já tem uma carga próxima aos nossos similares emergentes, mas não tem o mesmo retorno para a sociedade, como outros países acabam conseguindo conceder para os seus cidadãos, é importante realmente que a gente tenha uma reforma que consiga repensar a eficiência do nosso sistema tributário e não na direção de mais carga somente, que a gente consiga simplificar, que a gente consiga tirar as distorções, aumentar a progressividade e principalmente reduzir o custo do Brasil para aumentar a atratividade, justamente para que o setor privado consiga se desenvolver e trazer esse crescimento que está tão difícil de ser puxado pelo nosso gasto público. Vale lembrar que o que aconteceu ao longo desse ano, a nossa expansão fiscal, nossos estímulos fiscais, eles trouxeram aí um impulso muito momentâneo, muito temporário que deve se esvair ao longo do próximo ano. O que a gente precisa é recuperar de forma sustentada o nosso crescimento. Isso só vai acontecer quando a gente começar a trabalhar na nossa produtividade que está estagnada há anos. Perfeito. Quero agradecer a participação da economista Juliana Damasceno, do vice-presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, Anderson Trauman Cardoso, professor Denis Camargo Passerotti. Muito obrigado aos três pela presença, um grande abraço e até a próxima.